Eu bem sei em quem eu tenho crido, e sei que o meu Deus é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Com a bênção e com a permissão de Deus, aqui novamente estamos para apresentarmos mais esta live, falando da Palavra de Deus, levando esta mensagem de fé e de esperança ao seu coração. E é importante nós ouvirmos a Palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que de Deus se aproximam creiam que Ele existe e que Ele dá a recompensa para aqueles que o buscam. O desejo do meu coração é que a boa mão de Deus esteja estendida sobre você e que o Espírito Santo possa fazer uma obra poderosa no seu coração, que a sua fé esteja firmada, arraigada na rocha, e a rocha é Jesus. Que a sua fé esteja firmada em Cristo, porque com certeza as tempestades virão, os vendavais virão, e você não vai se abalar, porque você está firmado sobre a rocha. E neste momento, eu gostaria de conversar com vocês sobre uma passagem da Palavra de Deus, quando os fariseus mandam os servidores irem prender Jesus. Eles escalam alguns homens que foram ouvir Jesus, e a intenção era trazer Jesus preso até os fariseus. E quando lá chegaram, eles começaram a ouvir Jesus falar, Jesus a ensinar. E realmente, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, essa palavra, ela não para nos ouvidos físicos. Ela com certeza desce ao coração do homem. E o Espírito Santo é que faz a obra, o Espírito Santo é que trabalha. E esses homens estavam ali acompanhando Jesus, procurando pegá-lo em alguma palavra para levá-lo preso. E andaram um bom tempo com ele e não conseguiam apanhar Jesus em nenhum erro, em nenhum engano. E houve um momento em que Jesus estava numa festa, né? Se levanta, era a festa dos tabernáculos, não posso esquecer disso, era a festa dos tabernáculos. E Jesus, no meio da festa, ele se levanta e fala assim bem alto, olha bem, está no Evangelho de São João, no capítulo 7, versículo 37, ele diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha bem, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Olha bem, aquela multidão ouvindo Jesus clamar: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha que convite que Jesus estava fazendo. E quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que naqueles dias Jesus estava falando para os fariseus, para os discípulos, mas neste momento o Espírito Santo fala com você, convida você. Se alguém tem sede, venha a Jesus e beba. Ora, quando a pessoa vai até Jesus, tem um encontro com Jesus, ela abre o seu coração para a palavra de Deus.
E a palavra de Deus tem um poder extraordinário. Ela entra no coração, revela as intenções do coração, revela para o homem quem realmente ele é. E é nesta hora que o homem reconhece, ele percebe que ele é um pecador. É aí que ele confessa os seus pecados, pede perdão a Deus. Aí a sua vida muda, sua história muda. A sua vida não será mais a mesma, porque o Espírito Santo vem fazer morada no seu coração. E foi isso que Jesus disse: aquele que beber desta água não terá mais sede. Pelo contrário, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então a pessoa, quando ela abre o coração para a palavra de Deus, recebe Jesus, esses rios de águas vivas é a felicidade, é a alegria, é a certeza de uma vida eterna que a pessoa tem. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. É uma alegria que vem do fundo do coração, é uma alegria real, verdadeira, de dentro para fora. É algo autêntico, algo real, algo verdadeiro, algo que mostra que realmente o seu coração é a casa de Deus. É diferente da alegria que o mundo tem. É diferente da paz que o mundo tem. A paz do Senhor na nossa vida permanece, a paz de Jesus permanece. É uma paz duradoura, real, porque ela vem de dentro para fora. Aí do mundo a pessoa, para ser alegre, precisa beber, para manter a calma precisa fumar, para ser mais extrovertido vai usar drogas, né? Para se completar, para ser feliz vai se prostituir, vai fazer coisas erradas. Não, rios de águas vivas fluirão do seu interior. É a presença de Jesus na vida de uma pessoa. E quando a pessoa crê nessa palavra, o Espírito Santo de Deus vem fazer morada no seu coração. E essa presença do Espírito de Deus é o próprio Deus na vida da pessoa, faz com que esse rio transborde. Por isso que uma pessoa, quando ela é amargurada, ela é triste, ela é infeliz, ela tem uma vida vazia, ela vive cheia de incertezas, ela não tem certeza de vida eterna, ela não tem paz, mas quando ela tem um encontro com Jesus, a sua vida muda. Sua vida se transforma, ela se torna uma pessoa feliz. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. O apóstolo Paulo, ele foi cirúrgico nessa palavra, quando ele disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Olha bem, vou repetir: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, tristeza, amargura, angústia, uma vida vazia, uma vida sem paz, uma vida de decepção, uma vida de derrota, de fracasso, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nova criatura, nova vida. É isso que acontece quando alguém recebe Jesus. Posso ouvir um amém? Pois bem, esses homens ouviram Jesus falar essa palavra. E agora eles voltam lá para as autoridades, lá para os fariseus. E aí, os fariseus perguntam para esses servidores: vocês não trouxeram Jesus preso? E eles falam assim para os maiorais, né? Nunca ninguém falou como este homem. Olha bem, está no versículo 46 do capítulo 7 do Evangelho de São João. Responderam os servidores: nunca algum homem falou assim como este homem. Olha que testemunho que esses servidores deram para os fariseus. Nunca ninguém falou como este homem. E realmente a palavra do Senhor é poderosa, não? Eu fico aqui imaginando
aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, imagine bem, sofrendo há tantos anos, uma hemorragia que não se estancava. E ela vai e toca em Jesus. A hemorragia se estanca, o milagre acontece. Ela cai de joelho e glorifica a Deus. Após o Senhor perguntar, ela diz: fui eu que toquei, Senhor. E o Senhor olha para ela e diz: mulher, vá em paz, a tua fé te salvou. Para aquela mulher, foi a palavra mais bela que ela ouviu em toda a sua vida, que saiu dos lábios de Jesus. E sabe, gente, quando nós abrimos o nosso ouvido para ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo fala conosco, fala no nosso coração, e nós podemos dizer: nunca ninguém falou como este homem. Foi isso que os servidores disseram para os fariseus. Nunca ninguém, nunca nenhum homem falou como este homem. Está São João capítulo 7, versículo 46. Veja aquela mulher que foi apanhada no ato de adultério. E segundo a lei judaica, a mulher adúltera devia ser morta apedrejada. E alguém chega para o mestre e diz: mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. A lei manda apedrejá-la. Veja o coração do ser humano como é, né? Sempre maldoso. O coração do homem é enganoso. O coração do homem engana o homem. E Jesus, olhando eles ali, falando, acusando a mulher. E Jesus estava escrevendo na areia. Eu muitas vezes fico imaginando o que é que Jesus estava escrevendo na areia. Talvez hipócritas, né? Presunçosos, orgulhosos, maldosos. Mas o Senhor olha para aqueles homens cheios de ira, com pedra na mão para apedrejar a mulher, todos condenando aquela mulher por ser uma meretriz, por ser uma prostituta. E Jesus então diz assim: se alguém de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus não foi contra a lei, não. Ele apenas disse: se alguém de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, e um por um foi largando as pedras, e de repente todos desapareceram, foram embora. Só ficou aquela mulher ajoelhada e o Senhor Jesus olhando para ela. Com certeza o olhar de Jesus era um olhar de amor, porque Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado. Deus ama o ser humano. Deus ama a prostituta, Deus ama o ladrão, Deus ama o viciado, Deus ama o incrédulo, Deus ama o ser humano. Deus não tem prazer no sofrimento do homem, na morte do ímpio. Mas o prazer de Deus está em que o homem se arrependa, se volte para Deus. E Jesus olha para a mulher e fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Mas mulher, vá em paz e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ô meu irmão, a lei mandava matar a pedrada, mas o Senhor Jesus não a condenou. Mas ele disse: mulher, vá em paz, mas não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que seria pior do que a morte física? É a morte espiritual, é a separação de Deus, é o inferno, porque esse é o salário do pecado.
O salário do pecado é a morte, a separação eterna de Deus, é o inferno, a segunda morte. E Jesus ali perdoou aquela mulher e falou: não peques mais, mulher. E realmente, Deus quer perdoar o homem. Por isso que um coração arrependido, contrito, quebrantado, Deus não despreza. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 1, se não me engano, versículo 16, diz assim: vinde e conversemos, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, o seu coração tornar-se-á mais alvo do que a neve. Não importa, os seus pecados, quando você confessa a Deus e abandona, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O Espírito Santo vem morar no seu coração. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Morreu na cruz para te dar a vida eterna. E foi isso que deixou aqueles servidores impressionados com a palavra, com a forma que Jesus falava. Porque a palavra que saía dos lábios de Jesus era diferente dos fariseus, dos escribas. Disse: nunca ninguém falou como esse homem. É o poder da palavra de Deus. Da mesma forma que eu estou falando com você agora, eu estou falando da palavra de Deus. E eu tenho certeza que esta palavra está ardendo no seu coração. Tenho certeza que essa palavra está agindo na sua vida. E Jesus fala: quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Importante crer no Senhor Jesus. Também, algo que me chama a atenção, foi quando Jesus estava fazendo uma pregação. E olha, foi uma pregação forte, um ensinamento forte, e deixou os fariseus de boca aberta, mas muito deles, no lugar de crer, como Nicodemos creu, não, começaram a criticar. Até os discípulos de Jesus começaram a abandonar Jesus. Isso daí está no capítulo 6 do Evangelho de São João. Foi quando Jesus disse assim: olha, preste bem atenção. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Jesus estava lembrando os judeus que quando ele estava no deserto, Deus mandava o maná do céu. Toda manhã eles colhiam o maná para fazer pão, para fazer bolo. Deus cuidava deles lá no deserto. Mas daquele pão que eles comeram, todos morreram também. Mas Jesus fala: este é o pão que desceu do céu, ou seja, eu sou o pão que desceu do céu. E continua dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der será a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Esse foi uma pregação que Jesus estava fazendo. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá eternamente. O pão que eu der será a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E realmente, Ele deu a sua vida por nós, morreu na cruz por nós. Mas muitos discípulos se escandalizaram. Mas Jesus estava falando para eles que Ele era o pão da vida, que todo aquele que comesse desse pão teria vida eterna, ou seja, todo aquele que cresce nele teria vida eterna. Mas muitos discípulos se escandalizaram e começaram a abandonar Jesus. Aquela multidão que comeu pão e peixe abandonou Jesus. Mas sempre tem aquele povo fiel, sempre tem aquele povo que permanece, tem aquele povo que não abandona Jesus de jeito nenhum. E Jesus se dirige para Pedro e alguns dos discípulos
E perguntou: e vocês também não vão me abandonar? E Pedro responde: Senhor, para onde nós iremos? Só tu, Senhor, tem palavra de vida eterna. Pedro estava dizendo: não tem como te abandonar, Senhor. Não dá para voltar lá para pescar no mar, para voltar para a nossa vida de pescaria, não dá para voltar mais para trás. Nós estamos com o Senhor. E para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Nunca ninguém falou como Jesus falou. E Pedro reconheceu isto. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Olha, podem muitos deixar Jesus, voltar para trás. Mas você, meu amigo, você está ouvindo uma palavra que vem do coração de Deus para o seu coração. E essa é uma palavra que te dá certeza de uma vida eterna. É o pão vivo que desceu do céu, esse Jesus que te fortalece, esse Jesus que alimenta, esse Jesus que firma a sua fé. Ele tem palavra de vida eterna. Ele é a vida eterna. Por isso, Pedro, João, Marcos, Mateus, Tiago, não abandonaram Jesus. Nem eu e nem você vamos abandonar. Estamos vivendo dias difíceis, mas é sinal do final dos tempos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nunca ninguém falou como Jesus. Teve muitos poetas, teve muitos filósofos, teve muitos líderes religiosos, mas nunca ninguém falou como Jesus. Que todo aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Todo aquele que crê em Jesus tem alegria, gozo, paz, felicidade, vida eterna. E esse Deus sempre está com as mãos estendidas para nos abençoar. Sempre está com as mãos estendidas para agir na nossa vida. E eu quero agora convidar você a formar uma corrente de prece poderosa comigo. Você unir a sua fé comigo. E juntos vamos adentrar aos oráculos da santidade de Deus. E o Espírito de Deus vai fazer uma obra na sua vida, na sua casa e na sua família. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Deus em quem movemos e existimos, ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, neste momento de fé e devoção, irmanados pelos sentimentos da fé, com toda esta gente que ora comigo, nós invocamos a Tua graça, invocamos o Teu poder, invocamos, Senhor, chuvas de bênçãos celestiais sobre nossas vidas. E como homem de Deus, eu me levanto para orar por cada pessoa agora. Oro, Senhor, pelo doente, pelo enfermo, por aquela pessoa desenganada pela medicina. Oro por aquele que está num leito de enfermidade, aquela pessoa que está chorando, sofrendo, gemendo, tomando remédio, Senhor, se tratando e não está vendo melhora. Que neste momento o Espírito de vida se manifeste sobre essa pessoa. E haja, Senhor, um mover do céu sobre ela. As vibrações autênticas do Espírito Santo se manifestem nesse corpo como um fogo consumidor, consumindo a moléstia do alto da cabeça à planta dos pés. Queima, Senhor, toda a doença. Que esta pessoa que ora comigo receba o impacto da Tua bênção agora e seja curada. Receba a cura divina. Receba o milagre do céu na sua saúde. Eu oro também, Senhor, por essa pessoa oprimida, por essa pessoa perturbada, por essa pessoa que vive sem paz, pensamento de suicídio, pensamento de destruir tudo, de abandonar família, abandonar o lar, todo espírito de separação, todo espírito de contenda, eu repreendo agora, expulso todas as obras
das encruzilhadas, das matas virgens, das praias, das cachoeiras, todos os trabalhos que são feitos pelos espíritos sem vida e sem luz. Em nome de Jesus, se afaste desta vida, se afaste deste caminho, se afaste deste lar, desse casamento, desse emprego, saia da vida desta pessoa, que ela seja liberta no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o trabalhador, a trabalhadora, a dona de casa, abençoa o coração deste moço, desta moça, Senhor, que rios de águas vivas fluam desse coração neste momento, que os céus se abram, um óleo fresco do Espírito Santo desça sobre a cabeça de cada um, ungindo esta vida, Senhor, permitindo que essa pessoa seja fortalecida e esteja firmada na rocha. Deus, que haja alegria neste lar, que haja paz nesta vida, neste coração, e que o perfume do Teu Espírito Santo, que o perfume da presença de Jesus seja real, seja notório na vida e no lar desta pessoa. Eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que os filhos de Deus digam amém. A bênção de Deus está sobre a sua vida, meu querido amigo. Ô gente boa, Jesus te ama. Continua firme com Jesus. Tenha certeza que bênçãos maiores virão sobre você, sobre o seu caminhar, sobre o seu andar, sobre sua família. Agradeço ao Jefferson, que está aí sempre a posto comigo, também o Daniel, que está intercedendo em oração. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.